Olá, meus amados, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a cada um. Eu queria trazer mais uma reflexão para nós na palavra de Deus. Dessa vez eu queria trazer a ideia sobre o caminho. A Bíblia, ela utiliza várias metáforas para nos falar de questões espirituais, questões morais, questões de Deus e do homem. E uma dessas expressões bastante utilizadas é sobre o caminho, é essa expressão, o caminho, a vereda, a senda, o caminho do justo, o caminho do Senhor, o caminho do ímpio. Né? Nós temos essa expressão que está em Gênesis até Apocalipse, a Bíblia fala sobre esse caminho. Em Gênesis 3:24, Deus expulsa o homem do jardim e ali fala que Deus colocou querubins com uma espada de fogo para guardar o caminho da árvore da vida. Então o homem ele foi excluído da presença de Deus, excluído do jardim e perdeu o direito à árvore da vida. Então o caminho para a eternidade está bloqueado, está fechado por conta da desobediência dos nossos primeiros pais ali, Adão e Eva, por conta do pecado. Então a partir daí o ser humano, o homem, ele se torna um peregrino, ele se torna alguém que não tem morada certa. Ele está aqui de passagem, ele vai passar a alguém que não tem morada fixa. E é interessante que os antigos semitas, os antigos hebreus, eles eram nômades também, eles não tinham morada fixa, eles buscavam ali pastagem, buscavam alimentos, mudavam sua localização de tempos em tempos, né? Eram nômades, e a gente tem como exemplo disso os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Eles não têm morada fixa. A gente vai ver eles caminhando pela terra de Canaã, buscando alimento, buscando uma melhor localização, um lugar melhor para viver, um lugar melhor para sustentar a sua família. Então eles estão sempre pelo caminho. E Isaías 53 fala que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. E aí ele fala o seguinte: cada um se desviava pelo caminho. Então a ideia é que todo ser humano ele está desviado, o ser humano ele está perdido, o ser humano busca encontrar prazer, satisfação, vida eterna, só que ele não encontra essa vida eterna, porque essa vida eterna está no Senhor, está em Deus, está em Cristo Jesus. Então a desobediência para com a lei de Deus é considerada também um desvio, né? É como se a lei de Deus fosse ali o caminho que o homem deve viver, mas o homem não vive na lei de Deus, ele não consegue obedecer à lei de Deus, então ele se desvia pelo caminho, ele quebra os mandamentos de Deus com o pecado e ele anda então desviado, desgarrado ali. A Bíblia nos aponta dois caminhos, né? Alguns teólogos falam da teologia dos dois caminhos, né? Um caminho é destacado na Escritura como o caminho reto, o caminho justo, o caminho da santidade, o caminho que leva até a vida eterna. Então, cada um desses caminhos, desses dois caminhos, tem um final, né? E o outro caminho é o caminho oposto, é o caminho tortuoso, o caminho que o injusto segue, o caminho de pecado que leva à perdição. O Salmo 25, verso 8 diz que bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Olha só que maravilha. Deus é o Deus bondoso, Deus é o Deus que não deixa seu povo perdido, ele aponta o caminho aos pecadores, né? Bom e reto é o Senhor, por isso ele aponta o caminho aos pecadores. Salmo 25, 8. O Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus Cristo como a personificação do caminho. Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6, ele acrescenta: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus Cristo é o caminho até Deus. Jesus Cristo é esse novo e vivo caminho, como diz lá em Hebreus. Ele, pelo seu sacrifício, pelo seu sangue, pelo seu corpo quebrado por nós, os nossos pecados são cancelados e nós podemos finalmente retornar a Deus, retornar ao paraíso. Apocalipse 2,7 diz o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha que maravilha, nós vemos a ideia do jardim do Éden lá no Apocalipse. E a nossa caminhada então é essa caminhada para voltarmos para casa, para voltarmos à árvore da vida, para voltarmos à presença do Senhor. Então, essa é a história da nossa caminhada como peregrinos, né? E a gente encontra o nosso alvo, o nosso objetivo
em Cristo Jesus, que nos conduz até o Pai, que nos conduz até Deus. Ele diz que na casa de meu Pai há muitas moradas, e é Ele que nos conduz para lá. Ele é o caminho. Então, louvemos ao Senhor por isso. Nós que conhecemos a Deus, que conhecemos a lei de Deus, os mandamentos são preciosos porque nos mostram como viver, a nossa conduta, né? O nosso caminho, como deve ser, diferente do caminho das pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a Cristo. É como se o caminho, essa caminhada, nos revelasse quem nós somos, né? O ímpio, ele anda por um caminho. Isso, e esse caminho mostra o objetivo dele, mostra quem é ele, mostra a conduta dele. E nós, como cristãos, como povo escolhido, povo eleito, povo que Deus abençoou, nós temos o caminho aí da santidade, o caminho da justiça, que é em Cristo Jesus. Bendito seja o nosso Deus, que nos coloca de volta no caminho certo, que é Cristo Jesus. E esse, por sua vez, nos conduz ao paraíso, nos conduz à vida eterna. Que Deus te abençoe a prosseguir firme, fixo, né, com um olhar fixo, tendo a fé fortalecida no Senhor Jesus, nosso bom pastor, que deu a vida por nós e nos leva até os portões celestiais. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe, você e a sua família. Um grande abraço a cada um.